Vamos a Brasília agora, tem muito assunto, como sempre, né? Vindo da capital federal, a Natália Pazzi está com a gente, vai contar tudo, Natália. Hoje a gente teve essa reunião ministerial com 20 ministros, né? Ou perto disso, 20 ministros participaram dessa reunião. Imagino que para alinhar discurso também e como vão apresentar os projetos já feitos até agora, tudo que já foi desenhado nesses 100 primeiros dias de governo, mas também muitas outras discussões foram, obviamente, realizadas nessa reunião de mais cedo do presidente Lula com esses 20 ministros, né? Arcabouço fiscal, como é que isso vai chegar no Congresso? Rui Costa depois saiu, deu entrevista também para toda a imprensa. A Natália vai fazer esse resumo para a gente. Boa tarde, Natália. Oi, Fábio. Muito boa tarde para você. Adriana, uma ótima tarde de segunda-feira para quem está nos acompanhando. Essa reunião ela já deveria ter acontecido há algum tempo. Ela aconteceu hoje, levando em consideração esse quadro de pneumonia leve ao qual o presidente Lula foi diagnosticado, né? Ficou 10 dias fora aqui dos despachos do Palácio do Planalto, ficou diretamente no Palácio da Alvorada e é a terceira reunião nesse mesmo sentido que ele faz, setorizando esses ministros do governo federal e hoje foi a vez, então, desses ministros da área produtiva e também institucional do governo. Qual que é a intenção dessa reunião e das demais que também já aconteceram? De fechar esse balanço de 100 dias do governo federal para ser apresentado na próxima segunda-feira, fazer um balanço do que já aconteceu nesses 100 primeiros dias e também quais que são as ideias do governo federal para as próximas semanas. A gente tem um foco, com certeza, no marco fiscal, arcabouço fiscal, regra fiscal, como queiramos chamar essa proposta que vai substituir o atual teto de gastos. Qual que é a intenção do governo? De encaminhar esse texto ainda nessa semana ao Congresso Nacional, antes da viagem do presidente Lula à China, que acontece na outra semana, entre 10 e 11 de abril. Um segundo ponto importante, segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, é que nessa semana ainda o presidente Lula ele deve assinar um novo decreto, esse sobre saneamento básico, que deve abrir mais de 100 bilhões de reais para investimento. Uma terceira questão que também foi discutida nessa reunião hoje, que foi trazida por Rui Costa, foi aquele impasse que a gente vem acompanhando há dias no Congresso Nacional sobre a tramitação das medidas provisórias. Na semana passada, o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, ele chegou a afirmar que caso essas medidas provisórias elas fiquem travadas no Congresso, que existia uma possibilidade do governo federal reencaminhá-las ao Congresso, à Câmara e ao Senado através de projetos de lei. Acaba perdendo essa celeridade, essa importância, já que medidas provisórias elas começam a valer a partir do momento que são publicadas no Diário Oficial da União, mas segundo Padilha, na semana passada seria uma alternativa. Hoje, Rui Costa falou que não existe essa possibilidade de encaminhar essas MPs através de projeto de lei e que eles querem esse acordo. Eles vão discutir esse acordo com o Congresso Nacional, com as lideranças, em busca dessa negociação. A gente deve ter esse encaminhamento dessas comissões mistas, pelo menos para a análise das principais medidas provisórias, como, por exemplo, do Bolsa Família, até a semana que vem. Então, tudo isso está dentro aí desse pacote de 100 dias do governo federal, dessa importância e dos próximos passos, do que deve ser tomado aí à frente da presidência com o Lula. E uma questão também é importante, essa viagem de Lula à China, que deve acontecer já na próxima semana, com mais de 20 acordos comerciais que deverão ser assinados entre os dois presidentes. Assunto não faltou para a reunião ministerial. Agora, dessa vez, pelo menos não que a gente saiba até o momento, teve cobrança, mas não teve pito. Vocês se lembram que na outra reunião ministerial, o presidente Lula foi muito claro, foi muito enfático para dizer que quem tivesse uma ideia genial, né, tivesse uma genialidade repentina, que antes combinasse o jogo com o governo, com o ministro da Casa Civil, para que se tornasse um projeto de governo e não falas aleatórias, cada ministro atirando uma ideia para um lado. Hoje não teve pito não, Natália? Teve pito, sim, Adriana, mas mais de bastidor, não na mesma linha que a gente acompanhou nessa segunda reunião ministerial que aconteceu há algumas semanas, em que ele disse que essas genialidades dos ministros deveriam ser apresentadas primeiro à Casa Civil e também à Presidência da República para se tornarem anúncios de governo e não de ministérios, né? Então, essa cobrança já tinha acontecido e hoje Lula seguiu nesse mesmo tom, disse que essas medidas elas têm que passar pela Presidência da República. A gente sempre lembra que a Casa Civil ela trabalha basicamente
efetivamente como uma prefeitura aqui do Palácio do Planalto, então tudo tem que passar pela Casa Civil, tudo tem que passar pela Presidência da República, e Lula segue na defesa desse discurso de nada ser anunciado sem passar por ele, até para não criar qualquer tipo de problema aí nesses anúncios e reduzir, por exemplo, a popularidade dele à frente do governo federal nesses 3 primeiros meses. Uma outra questão que ele falou muito nessa reunião também foi sobre o crescimento econômico neste ano de 2023, que ele disse que não acredita na avaliação de especialistas do mercado financeiro, que esse valor, né, que vai ficar abaixo de 1%, esse crescimento econômico, ele não quis entrar em detalhes, não quis citar números, mas segundo o presidente Lula, de acordo com o que o governo já fez e vai fazer a partir aí da próxima semana, esse crescimento deve ficar acima de 1%. Deu uma sinalização, pelo menos, de mais otimismo em relação ao desempenho da economia. Tomara. E as genialidades ficaram um pouco mais contidas, né? Desde a última reunião para cá. Sim, o Pito deu resultado. Ô, Natália, mudando de assunto agora, tem um apontamento importante do Tribunal de Contas da União. Você tem detalhes para a gente, não tem? Tenho sim, Fábio. Inclusive, antes de entrar nos detalhes desse relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, a gente já pode jogar esse assunto um pouquinho mais para frente, porque conversando com pessoas do Tribunal de Contas da União, elas afirmam que auditores do TCU avaliam que seja necessária a abertura de uma nova investigação para aprofundar os detalhes do que eu vou falar aqui. A gente teve acesso a um documento do Tribunal de Contas da União que identificou gastos irregulares do Ministério da Defesa e das Forças Armadas com mais de 15 milhões de reais que foram destinados pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento, para a operação Covid-19 entre 2020 e 2021. Eu estou com esse documento aqui em mãos e a gente vai sublinhar algumas dessas questões, porque, por exemplo, essa auditoria do TCU mostra que 256 mil reais foram gastos pelas Forças Armadas para a compra de salgados, sorvetes e refrigerantes. Eu destaquei um trecho dessa decisão do TCU, desse relatório, que diz assim, que em razão do baixo valor nutritivo e da finalidade habitual, esses alimentos muito provavelmente não teriam sido utilizados para o reforço alimentar da tropa que foi empregada nessa operação Covid-19 nos 2 primeiros anos da pandemia. Seguindo com esse relatório do TCU, eles apontam que 447 mil reais foram utilizados na compra de 12 mil quilos de filé mignon e picanha, que são cortes nobres de carne bovina. A gente abre um parênteses nessa parte, porque existe uma normativa interna do Exército que permite a compra de carnes de cortes nobres. Mas daí o próprio TCU faz um destaque dizendo o seguinte, que a atuação da administração pública deve observar os princípios da legalidade, da razoabilidade e também do interesse público na hora dessa compra. Um outro ponto também apontado pelo TCU diz que foram detectados que as Forças Armadas usaram quase 2 milhões de reais de recursos da Covid com a manutenção de imóveis que não preenchiam requisitos de imprevisibilidade e também de urgência. A gente segue tentando contato com as Forças Armadas, mas até o momento não tivemos resposta e o TCU deve seguir com essa investigação em relação a esses 15 milhões de reais que foram empregados pelo Ministério da Saúde para a operação da Covid-19 por parte das Forças Armadas, esse dinheiro que teria sido utilizado de maneira irresponsável e também irregular. Tá certo, Natália. Só repetindo os números. O total da verba, 15 milhões. Correto? Quase 16 milhões de reais, 15 milhões e meio de reais. E só de carne, de cortes de carne? 447 mil reais para 12 mil quilos de filé mignon e também de picanha. Tem que investigar se havia nessa verba indicada para combate à Covid uma reserva para alimentação. Então, uma verba alta, 2 milhões com habitação, com reforma de imóveis. Então, tem que dizer que se essa verba tinha a possibilidade de ser usada para diversas frentes. Agora, se não, se era para outro tipo de uso, tem uma irregularidade concreta, mas tem que investigar mais a fundo. Obrigada demais pelas informações, viu, Natália?